Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a Sara Macedo do Instituto Ressonare com mais uma ferramenta exclusiva para os nossos coaches, os nossos alunos da formação em coaching cristão. A ferramenta dessa vez chama Estratégia para o Alvo, o jeito Disney para escolher o melhor caminho, a melhor estratégia para aquele objetivo, aquele sonho do seu coach. É uma ferramenta muito simples, muito gostosa até de fazer também, e ela é baseada num consenso clássico do jeito Disney, da forma, o processo que o próprio Walt Disney se baseava para criar suas soluções, os seus parques, os brinquedos e os objetivos que ele tinha em mente. O que acontece? Disse que Disney, quando estava com algo novo que ele queria criar, uma solução, ele personificava 3 personagens diferentes. Ele se permitia entrar no mindset desses 3 personagens. Olha só quais eram eles: sonhador, realista e crítico. Percebe que cada um deles tem um jeito de pensar, uma postura até mesmo corporal, uma forma de olhar o mundo totalmente diferente da outra. A partir desse ponto eu quero te chamar a atenção porque você pode fazer com o seu coach ele mesmo esses 3 papéis e eu vou te ensinar como. Mas também pode ser feito com uma ideia, uma solução dentro de uma organização, uma igreja, uma empresa. Quando se tem um objetivo, juntar 3 perfis de pessoas diferentes, cada pessoa com um perfil específico para essa etapa, sonhador, realista e crítico, e essas pessoas acabam incorporando mesmo aquele papel, aquele olhar para aprimorar. E aí a ideia, a estratégia que sair disso, com certeza vai ser com uma qualidade muito maior e de uma forma muito mais analisada, mais profunda, mais realista mesmo para ser implementada. Vamos então a cada um desses 3 personagens. Então vamos começar com o sonhador. Dizem que o Disney, quando estava com uma ideia nova, ele caminhava pelo parque até com semblante alto, com um olhar como de quem procura alguma coisa no céu, refletindo, percebendo, aguçando os seus sentidos, percebendo o mundo à sua volta e criando. Qual é a ideia dessa fase aqui pra gente? O que interessa pra gente? É aquela fase em que a gente faz o brainstorming, que deixa as ideias aflorarem sem julgamento, sonha sem regras, com muito bom humor, ria das ideias absurdas, dê lugar a elas também, com criatividade, não tem críticas, não tem filtro, não tem limites. A gente já teve uma aula sobre brainstorming, se você não assistiu, volta lá, assiste o brainstorming. Essa é a hora de fazer como aquela aula. Coloca as ideias para fora, mas sonha grande, sonha absurdo, porque depois é que vai vir a hora de analisar e de filtrar as ideias. Isso serve para qualquer sessão de brainstorming, tá, gente? E para qualquer planejamento ou escolha de estratégia para o objetivo. Primeira coisa, não coloca as barreiras. Deixa só sonhar. Muito bem, qual é a pergunta-chave dessa etapa? Quais são as opções para fazer o objetivo acontecer? Então vamos imaginar, lembra daquele exemplo do garotinho do vídeo que a gente mostra no curso, em que ele quer um irmãozinho, na verdade ele quer alguém para brincar de bola, alguém para se divertir junto, e aí aqui é a hora dele falar quais são as possibilidades para que eu tenha alguém para jogar bola comigo. Aí a gente faz até o exercício, ele pode falar com o pai dele, chamar um vizinho, ele pode continuar brincando sozinho, ir para o videogame. E aí, uma das opções é ter um irmãozinho. Percebe que aqui nessa fase é pensar em todas as possibilidades de estratégias. Não são ações, tá? São opções, as melhores estratégias. Pronto, fez uma lista bem grande dessas estratégias, dessas opções. Agora vem a fase do realista. Percebe que agora você vai ter uma fase que você precisa realmente analisar as opções. Então, como você vai ter essa fase de análise, a primeira etapa pode ser feita livremente, só curtindo. E agora, na fase do realista, é que a gente vai ver a viabilidade de cada opção. Então, é uma análise racional, com ajustes de ideias, orçamento,
prazos. Não precisa ser nada tão minucioso quando se trata de um objetivo ou de uma ideia de curto prazo para os seus grupos, suas organizações ou coaching mesmo. Agora, se for, claro, algo mais estruturado, que tenha um impacto, quanto maior o impacto, mais tem que ser feito com detalhes, com profundidade essa análise. Mas aqui a ideia é falar, bom, quais são as implicações, quais são os custos, o que eu preciso para tornar viável essa ideia, essa estratégia. Então, vamos lá imaginar no exemplo do garotinho, ele pode pedir para o pai dele jogar com ele. Quais são as implicações? Bom, é custo zero, só que ele está limitado ao tempo do pai, ele tem que estar limitado também ao humor e à disponibilidade do pai. Ele pode chamar o vizinho, só que aí ele não quer necessariamente alguém de fora de casa. Então aqui é analisar os prós, os contras e mesmo os custos se tiver envolvido em cada uma das opções, tá? Não é para todas, é para fazer uma por uma, não é de forma geral. Ainda não é hora de criticar, é para lidar com fatos. A pergunta-chave aqui é: o que é necessário para a opção X, a opção da estratégia anterior, acontecer? Faz isso para todas elas. Agora sim a gente vai para a fase crítica da coisa. É aquela fase que você chama para a sala as pessoas que são sempre do contra. Não tem problema, porque elas têm sua função. Qual é a ideia aqui do crítico? Medir as consequências, fazer uma construção crítica mesmo, do tipo, o que pode dar errado com essa solução? O que está falho nessa sua análise? Quais são os possíveis obstáculos? Mas aqui não é criticar para matar a ideia, é criticar com o olhar de o que precisa ser feito para tornar essa opção mais eficaz. Essa é a ideia aqui. Pronto. Essas são as 3 etapas da ferramenta. Da mesma forma como os 3 personagens, nós temos o sonhador, o realista e o crítico. O que implica esses 3 papéis numa ferramenta de coaching? Primeiro, no sonhador é levantar as possíveis estratégias. No realista, analisar essas alternativas. E no crítico, identificar essas possíveis barreiras. Percebam? Então, nós temos 3 etapas, cada etapa com um personagem diferente. O que é chave em cada uma destas etapas? Sonho, realidade e crítica. Na etapa sonho, tem que aumentar as possibilidades, quanto mais, melhor, das estratégias. Na fase de realidade, é analisar a viabilidade, analisar as alternativas. E na fase de crítica, identificar as barreiras. Após passar por estas fases, a pessoa tem muito mais consistência e clareza para escolher qual é a melhor estratégia a seguir. No nosso exemplo do garotinho, ele vai escolher ter um irmãozinho e aí sim ele vai para o plano de ação, que é preparar o jantar romântico para os pais, aproveitar aquele tempo em família, esperar o tempo necessário para poder brincar. Falando então da nossa ferramenta, olha só que interessante aqui, deixa eu colocar na tela para vocês verem. Nós temos então o objetivo do coach, e aí você vem para a fase das possibilidades, que é o que lá na etapa do Disney chamamos de sonhos, fase da viabilidade, que é o que chamamos de realidade, e a fase da crítica, que é o que chamamos de crítica mesmo. Logo depois disso, toma-se a melhor opção. As perguntas para cada uma das etapas são: para possibilidades, quais são as opções para fazer o seu objetivo acontecer? Quais as estratégias, as formas ou caminhos possíveis? De novo, não estamos falando de quais são as ações que você precisa tomar, quais são os steps, os passos. Não, quais são as estratégias, os caminhos possíveis. Porque aí depois ele tem que escolher um caminho, tá? Aí qual é a viabilidade, a fase da viabilidade? O que é necessário para a opção A acontecer? E para a opção B? E para a opção C? Quanto vai custar? Quais as implicações? Por fim, a fase da crítica. O que pode dar errado na opção A, na opção B, na opção C e como torná-las mais eficazes. Pronto, agora está pronto para escolher a melhor opção. Para finalizar, quando que você pode usar essa ferramenta? Você pode adaptar para diversas possibilidades, mas ela é ideal para escolher a estratégia mais promissora para chegar até o objetivo. Então, em que fase a gente faz ela no Iopan? Classicamente, assim que o objetivo está lapidado, definido, claro, e antes de planejar, porque aí a gente vai planejar os passos da estratégia para alcançar o objetivo que está alinhado com a identidade.
Tudo bem? Qualquer dúvida é só chamar a nossa equipe do Instituto Ressonare. Teremos o maior prazer em esclarecer as dúvidas para você. Aproveite, testa, experimenta e pratica, que você vai ser cada vez um coach melhor. Até a próxima!